Oi, gente, bem-vindos ao canal. Neste vídeo, vou trazer algumas dicas que ajudaram a iniciar o meu TCC. Trouxe o passo a passo de como eu fiz, porque, apesar do orientador nos dar a direção, senti falta de uma explicação mais detalhada, mais simplificada, principalmente no que se refere ao tema, objetivo geral e aos objetivos específicos. Tem alguns detalhes, aliás, muitos detalhes, que só descobri ao iniciar o trabalho. Então, se você está meio perdida ou perdido, certamente você vai gostar desse vídeo, ele é para você. Aconteceu comigo e acho que deve estar acontecendo com você também. Eu ficava só olhando a página em branco e nada, simplesmente não saía nada, totalmente travada, sem saber por onde começar. Mas aí eu descobri que o melhor é já ir montando a estrutura, o corpo do trabalho. Então, já comece indo no Google Play, baixa o aplicativo Google Docs. Nele, você faz o corpo do trabalho distribuindo os assuntos por tópicos. Foi assim que eu fiz. É impressionante como tudo começa a clarear depois que você monta a estrutura básica. Mas aí, bem aí, já surge um problema. Quando você vai olhar o quadro de estruturas, tem tantos itens que até embaça a vista. Só que a maioria são itens opcionais. Você não é obrigado a usar. O que é obrigatório mesmo são apenas 10 elementos. Capa, folha de rosto, folha de aprovação, resumo, sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão e as referências bibliográficas. Uma dica, para fazer a tradução, você vai no Google Translate. E aí você escolhe o idioma que você quer. Inglês, francês, pode ser espanhol. E para modificar as expressões dos termos técnicos, você vai no site Lingui. Parece meio óbvio, né? Mas o que eu estou falando aqui, pode ter certeza, tem muita gente que não sabe disso. Voltando para a lista, eu acrescentei mais 3 itens no meu trabalho: agradecimento, citação e pesquisa de campo. Aí eu distribuí os itens em folhas e, fazendo assim, eu trabalhava cada folha separadamente. Desse jeito, eu não ficava presa em nenhum item e podia trabalhar em todos ao mesmo tempo, na hora que eu queria, sabe? Com o avanço, você vai percebendo que a maioria dos capítulos estão interligados. Se você faz referência a uma citação, já vai lá nas referências. Referências, ficou meio redundante, né? Aí inclui o autor, obra, data e depois é só organizar na ordem alfabética. E não esqueça que a disposição dos itens seguem uma ordem obrigatória. Então, recapitulando, a disposição final ficou assim: capa, folha de rosto, folha de aprovação, agradecimentos, citação, resumo, o abstract, sumário, introdução, desenvolvimento, que é dividido em 3: tema, objetivo geral e objetivos específicos. Aí vem pesquisa de campo, considerações finais e as referências bibliográficas. Logo aqui no resumo já tem outra dica. Uma das coisas que aprendi é que é melhor deixar para fazer o resumo quando o trabalho já estiver quase concluído. E realmente faz sentido. Para pensar. Como é que você vai resumir uma coisa que você ainda não fez? E é no resumo que você vai apresentar os principais pontos dos objetivos, do método, do resultado e das conclusões. E você não pode esquecer que o resumo deve ser escrito em parágrafo único e utilizando a terceira pessoa do singular. E mais ou menos umas 400 palavras. Embaixo do resumo você escreve as palavras-chave. Você vai escolher umas 3 ou 4 palavras que transmitam o problema do tema. Eu percebi também que o item que mais confunde as pessoas é o desenvolvimento. Ele é dividido em partes. E é dentro dele que estão o tema, o objetivo geral e os objetivos específicos. E os objetivos específicos também têm 3 divisões, ou seja, 3 capítulos, que são conceito, as características e a análise prática. E até esquecendo, é no tema que vem o assunto que você vai tratar, é a pergunta, é o problema. É lá que está a interrogação. E você tem que delimitar, diminuir, reduzir ao máximo possível o assunto. Por exemplo, como a minha graduação é em serviço social, no meu trabalho de curso eu escolhi falar sobre a Previdência.
Mas falar sobre a Previdência é um assunto muito amplo. Então, eu delimitei, eu falei sobre o trabalho que o Serviço Social faz dentro do INSS, viu? Eu diminuí o assunto. Outro exemplo, digamos que você faça enfermagem. Você pode escolher falar sobre o trabalho que as enfermeiras fazem nas Santas Casas de Misericórdia do Brasil. É um assunto muito amplo, mas você pode delimitar falando só da Santa Casa de Misericórdia da sua cidade, viu só? Como já diminui, aí você aproveita e faz a pesquisa de campo. Outra dica é sobre o objetivo geral. Nele você tira a interrogação e coloca verbos, tipo analisar, verificar, discutir, descrever. O objetivo geral é o resultado que você espera obter no final da pesquisa. É a ideia geral. E os objetivos específicos são as etapas que levam ao objetivo geral. É o passo a passo, as ideias detalhadas. E ele é descrito no plural. Você pode usar verbos como concluir, localizar, identificar, demonstrar. E como já falei, tem divisões em capítulos. No primeiro capítulo, você descreve o problema. No segundo, as características do problema. No terceiro, você faz a análise da prática. E uma dica é você fazer a lista com os conectivos. Assim, quando você quiser consultar, já está na mão. Resumindo, o tema é o problema, deve ser levantado de maneira interrogativa, já delimitado com a definição do problema que o trabalho vai apresentar. O objetivo geral é voltado para os resultados mais abrangentes, é a ideia central do trabalho. Os objetivos específicos devem apresentar de forma mais detalhada as ideias do projeto. Outra dica, você deve empregar caráter impessoal ao redigir seu trabalho de conclusão de curso. Não empregue pronomes pessoais como eu, nós ou vocês. E se você, como eu, escolher fazer pesquisa de campo, vai ter que fazer um item extra que é resultados esperados, resultados obtidos. E é nesse momento que você elabora um relatório que vai informar os resultados obtidos. E a principal finalidade é compartilhar o produto de sua pesquisa. Ele deve apresentar os procedimentos utilizados, o percurso metodológico, a análise e algumas recomendações. Gente, pesquisa de campo é uma moleza, é 10 por 10. Peguei uma pastinha cheia de folhas em branco e fui lá no INSS fazer as entrevistas. Eu entrevistei até assistente social, cafezinho, biscoitinho. Não tenham medo da pesquisa de campo. Graças a Deus, deu tudo certo. Voltando, dica de prata. Entre no Google Acadêmico, lá tem vários trabalhos. Você pode ler os 3, nada de preguiça, hein? Lendo, você vai se familiarizar com as expressões, principalmente com a forma de introduzir as citações dos autores. A verdade é que se você tiver feito os fichamentos durante o curso, vai ser moleza. Você fez? Hein? Você fez? Duvido! A dica é a seguinte, procure brechas no texto e até copie. Eu até copiei aqui na fichinha um exemplo. Eu aproveitei a problemática das questões sociais e introduzi uma das citações de Marx. Olha só como ficou esse trechinho do meu trabalho aqui. Eu relato a história de um senhor que foi uma agência do INSS. E conforme pontua Marx, o capital não tem a menor consideração com a saúde do trabalhador, a não ser quando a sociedade o compele a respeitá-las. Resta ao trabalhador recorrer às práticas da Seguridade Social. Viu só? Eu aproveitei a brechinha do texto. Eu aproveitei a brechinha do texto e introduzi uma citação. Eu acho que é isso que todo mundo faz, pelo menos foi o que eu fiz. Aproveitei ali aquela brechinha aí, ó, aproveitando, já tô pedindo aqui um like, aproveitando a brechinha, pedindo like, se inscrevam no canal. Voltando ao fichamento, pode ter certeza que na hora de fazer as referências, enumerar os autores e tal, nessa hora você vai querer que o tempo volte lá para trás, para o início do curso, só para fazer o fichamento. Confesso, só fiz porque o meu irmão me deu um toque. Ele me deu essa dica lá no iniciozinho do curso. César, obrigado!
E o que deve conter na folha de aprovação? O seu nome, o título e o subtítulo do trabalho, a natureza do trabalho, no caso aqui, TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. O objetivo, o nome da instituição, o nome e a titulação dos componentes da banca, a data da aprovação e não esqueça de deixar abaixo dos nomes espaço para assinatura dos componentes da banca e providencie logo saber o nome deles. E as notas de rodapé, o que são? O que colocar lá? Elas são os comentários, as explicações que você quer acrescentar quando surge a necessidade de iniciar um trecho. Um trecho que não deve aparecer no corpo do trabalho. E devem ser apresentadas sem espaço e com fonte menor que a usada no texto. Por exemplo, se você usar a fonte 10 no rodapé, você vai lá e usa 8. Outro item que muita gente trava são as considerações finais. Elas são a parte conclusiva. São elas que demonstram o resultado que pode confirmar ou não as hipóteses apontadas lá no início do trabalho. E o que são as hipóteses? Elas são as respostas prováveis ao problema formulado. É onde você vai tentar explicar o que você desconhece. Acho que é isso. Ah, tá, lembrei. Lembrei de mais 2 itens. O trabalho tem uma parte fofa? Tem uma parte fofa, sim. É lá que você vai se emocionar, que você vai demonstrar o seu amor. Então, tô logo te avisando. Quando você for escolher um trecho ou um poema de uma música ou de um poema ou de uma música, para fazer a citação, ou quando você for redigir os agradecimentos, vai lembrar tudo que aconteceu, tudo que passou para chegar nesse momento, estudar à noite, depois de um dia cansativo de trabalho, trocar aquele show maravilhoso por horas fazendo pesquisa, não ir naquela feijoada que tinha até um pagode, economizar para custear os gastos com o curso, transporte, lanche. Ah, gente, por aí vai. Não gosto nem de me lembrar. Agora, vamos quebrar esse momento lágrimas com uma diquinha de ouro que eu trouxe para vocês. Como dica de ouro, te digo, leia seu trabalho. Depois que o trabalho estiver todo pronto, separe uns 3 dias na semana para ler por inteiro. Fazendo isso, você vai internalizar o conteúdo. E no dia da defesa, flui, vem tudinho, naturalmente. E você se apresenta lá para a banca. Bom, é isso. Foi assim que entendi e fiz o meu trabalho. Segui essas simples dicas, deu super certo para mim e talvez dê para você também. Então é isso. Espero ter te ajudado de alguma coisa. Me diga o que você achou lá nos comentários. Se gostou, deixa um likezinho e se inscreva no canal.